Ok, bom dia, Ariel, bom dia, Kimberly. Se alguém mais chegar, a gente autoriza a entrada deles aqui. Vou compartilhar minha tela com vocês. Ainda não, Kimberly. Ainda vai ser a apostila do primeiro bimestre. Tanto é que essa semana eu coloquei mais 2 aulas no YouTube e mandei mensagem ali pela Positivo On para vocês também, dizendo que essa semana e a próxima semana, olha só, deixa o Caio entrar para ele ouvir isso também. Oi, bom dia, Caio. Então, eu estava falando aqui pro pessoal que eu coloquei 2 aulas no YouTube. Isso foi sábado. E uma das aulas é sobre fósseis, a outra aula é sobre transformações que ocorreram no planeta Terra. Essa semana que nós estamos, e a próxima semana, então, é a semana de finalização do primeiro bimestre. Então, daí a gente vai terminar a apostila do primeiro bimestre e vai, com essas aulas de fósseis e também de transformações da Terra, a gente termina o primeiro bimestre da apostila. Bom, vocês receberam a mensagem, né? Tá. Vocês estão vendo a tela do meu computador? Sim, Fala aí, professor. Ariel. Tá, beleza. Ó, tá vendo que eu tô aqui no positivo on, né? Sim. Ó, eu tô abrindo atividades, que é onde eu deixei atividades para falar, né? Ó, a gente vai ter essas 2 aulas e também tem os links do YouTube. A minha internet tá lenta hoje. Nossa, tá muito lenta. Deixa eu ver. Vocês receberam a mensagem que eu mandei para vocês? Sim. Então, na mensagem também, né? Eu coloquei lá o link dos vídeos do YouTube, das aulas, no caso, né? Tá aqui, ó, esse vídeo aulas de ciências, ó. Eu vou clicar em visualizar. Ó, daí eu mandei essa mensagenzinha aqui, né? Para as próximas 2 semanas de aula, que é do dia 1, que foi ontem, até o dia 15, teremos 2 videoaulas postadas na plataforma Positivo On. Aí nessas videoaulas eu vou discutir e explicar o conteúdo fósseis, da página 41 a 44, e essa parte aqui, história de transformações, da página 45 e 46. Aí eu pedi para vocês fazerem a atividade da página 44 também, que é aquela parte de conexões, que é sobre combustíveis fósseis. E essas atividades elas não precisam ser enviadas. Aí eu deixei aqui, né, ó, os links, que é só clicar aqui, que daí abre ali no YouTube a videoaula sobre fósseis, que é bem legal. Ó, mas eu não vou passar agora. E essa aqui é a história de transformações. Daí, assim, Kimberly, essa semana e a outra, a gente termina esse conteúdo do primeiro bimestre. Aí, deixa eu ver. Ó, a gente tá aqui, dia 2 de junho. Dia 9 de junho, que é a semana que vem, nessa videoconferência eu ainda vou discutir sobre a apostila do primeiro bimestre. Aí, dia 16 de junho, aí eu vou discutir, a gente vai começar o conteúdo do segundo bimestre. Beleza? Espero que vocês já tenham, já estejam com a apostila em mãos. Bom, a gente tem umas coisas bastante interessantes ainda que seria legal a gente ter aula
presencial para discutir, porque essa parte aqui de rochas, ó, rochas na crosta terrestre, é muito legal. E daí também a gente poderia fazer uma aula prática, né? A gente poderia sair, fazer uma coleta de rochas, procurar rochas assim, ou vocês na casa de vocês procurariam rochas, né, e trariam para a escola para a gente analisar quais rochas são. Bom, deixa eu colocar essa apresentação. Essa aqui foi a aula que eu coloquei no YouTube, né? E esse conteúdo da apostila sobre rochas, ele explica como é que ocorreu o surgimento das rochas e como é que ocorreu o surgimento da crosta terrestre. Eu até coloquei uma outra aula antes explicando, né, como é que ocorreu o surgimento, o resfriamento da Terra e tal. E falo também um pouco sobre as placas tectônicas. Então, ó, o próprio apostila ele coloca aqui, né, que tipo, ó, a crosta terrestre é formada por diferentes tipos de rochas que são, por sua vez, compostas por minerais. Então, é assim, toda rocha é composta por mineral. Minerais são estruturas, pequenas estruturas que juntas elas formam uma rocha, né? Por exemplo, a areia é composta por minerais, mas a gente não pode falar que a areia é uma rocha. Mas com processos de formação, assim, processos que demoram anos, muitos anos, a areia da Terra, a areia que a gente tem na crosta terrestre, ela pode se transformar numa rocha. É o caso, por exemplo, aqui do arenito. Ó, ele não é composto somente por areia. Ele tem outros minerais, ó, principalmente ó, o quartzo e o feldspato. São minerais que a gente encontra na areia também. Mas então, olha só, toda rocha é formada por minerais, mas não quer dizer que todo mineral é uma rocha. Quando fala aqui que essas estruturas são sólidas, quer dizer que são estruturas duras, rígidas, né? E cristalinas é que elas formam a composição delas, assim, olhando, se eu cortar essa rocha aqui e colocar no microscópio para ver, eu vou ver uma estrutura que a gente chama cristalina, certo? Aí aqui também fala, né, nessa parte do como que ocorre o surgimento do solo, a formação do solo, que aí envolve a erosão e intemperismo. Só que essa que eu acho mais interessante, ó, porque assim, quando a Terra se resfriou, né, porque eu apresentei isso em aula para vocês, eu gravei ali uma aula, eu acho que foi até essa aula aqui. A Terra ela era muito quente, era tipo um sol assim, não existia crosta terrestre. Era tudo incandescente, né? Era tudo pegava fogo. Não tinha rio, não tinha mar, não tinha montanha, não tinha nada. Era só um monte de lava. E aí, ao longo de milhares de anos, isso foi se resfriando, né? Então, aí foram começando, a lava do vulcão, ela começou a ficar solidificada, ela começou a ficar rígida, dura. E aí foi assim que surgiram as rochas. Então, as primeiras rochas que surgiram, elas são chamadas de rocha-mãe. E aí, olha só, é um bloco de rocha gigantesco, né? Bom, depois, ao longo de milhares de anos, também começou a formar nuvens e surgir chuva. Então, quando começou aí a chover, quando começou os intemperismo são as ações da natureza. Chuva, vento, calor, tudo isso vai
transformando a crosta terrestre. Então, quando a gente tinha aqui essas rochas mães, as primeiras rochas formadas na crosta terrestre, e daí elas começaram a sofrer a ação do intemperismo, a gente fala sofrer a ação do intemperismo, é que começou a chover, começou a ter bastante vento, começou a ter diferença de temperatura, uma hora é quente, outra hora é frio, e é igual aquele ditado, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então, por mais que parece que a água ela não vai causar nenhum problema numa rocha, se você colocar um pedaço de rocha embaixo de uma torneira pingando, a gente não vai ver. Se a gente ficar uma hora ali olhando para aquilo ali, a gente não vai ver nada acontecer. Se a gente deixar a torneira pingando 24 horas, ou seja, de um dia para o outro, a gente vai chegar no outro dia, a gente também não vai ver nada. Só que se você deixar aquilo ali anos, mais anos, muitos anos, 50 anos, tá? 100 anos, imagina. É claro que não vai fazer isso em casa, porque senão vai acabar com a água, né? Vai gastar água. Mas imaginem uma cachoeira, por exemplo. A cachoeira que tem água constante caindo ali. Aquelas rochas que estão ali embaixo da cachoeira, ao longo dos anos, 50 anos, 100 anos, 200 anos, 500 anos, elas vão sofrer desgaste da água. Isso é intemperismo. Assim também como com a chuva, né? É claro que a chuva ela não fica direto caindo ali. Só que a água da chuva ela sempre traz algumas substâncias químicas que elas ajudam a degradar a rocha. Né? É claro que não. Ah, deu uma chuvarada hoje aqui. É claro que essa chuva não vai causar problema nenhum na rocha. Mas ao longo desses anos, aí também precisa muitos anos, sei lá, 500 anos assim. Aí a rocha vai sofrer uma transformação, né? E não só a chuva, vento, sol, calor, aí também seres vivos, ou seja, plantas, as plantas começam a crescer ali no meio da rocha, a raiz começa a entrar no meio da rocha, aí tem alguns outros tipos de seres vivos também, tipo líquens, que vocês ainda vão aprender o que são líquens, que degradam a rocha, enfim, mas são processos que demoram muito tempo, a gente não vê isso acontecer, por isso que a gente tem assim o tempo geológico e o tempo dos homens, né? O tempo que nós vivemos. O nosso tempo que nós vivemos é muito curto em comparação ao tempo geológico. Para ter uma transformação de uma rocha, de uma montanha, precisa 1000 anos. E a gente não vive nem 100 anos, né? Então isso é chamado de intemperismo. E por isso que existe esse ditado: água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Bom, então imaginem lá, né? Uma rocha chamada de rocha-mãe, uma das primeiras que surgiu no planeta Terra após o resfriamento do magma na superfície terrestre, aí deu origem a uma rocha. Essa rocha ela vai começar a sofrer a ação do intemperismo, seja chuva, vento, frio, calor. Ao longo dos anos, ó, o intemperismo que está escrito aqui, né, chuva, vento, variação de temperatura e depósito de matéria orgânica, desgastam a rocha e formam grãos de diferentes tipos, ou seja, vai começar a quebrar a rocha, né? Aí quebra em pedaços maiores, pedaços menores, aí esses pedaços que foram quebrados, eles também continuam sendo quebrados, continuam sofrendo a ação do intemperismo, até que vai surgindo diferentes camadas de solos, né? Então a gente tem a rocha mãe aqui embaixo ainda, e aí outras camadas de solo. Ó. Com o passar do tempo, formam-se camadas no solo. Sua composição está relacionada com a época de sua deposição
e a profundidade em que se encontra. Então, para se transformar de uma rocha mãe bruta, crua, assim, até isso aqui, ó, que tem várias camadas, a gente vê, ó, uma camada mais superficial, aí essa outra camada aqui, essa outra, ó, são 3 camadas, essa quarta camada, aí a quinta camada aqui, e aqui embaixo tá a rocha mãe, isso aqui precisa de muitos anos, mais de 1000 anos. E aí, olha só, essa última parte aqui da, do exemplo que tem na apostila de vocês, né, ó, 4. Na camada superior do solo, ou seja, nessa parte mais externa aqui, a parte que a gente vive, né, que a gente pisa aqui, predomina o material orgânico, composto de restos de animais e vegetais. Isso é material orgânico. É resto de animal, resto de vegetal. Animal que morreu, vegetal que morreu também, ou, por exemplo, de vegetal é folhas que caem no chão, frutos que caem, galho, uma árvore que é derrubada pelo vento, por um raio, pela chuva, pelo intemperismo, né? Fezes de animais também aqui. Então, ó, esse material orgânico aqui, ó, ele vai transformar esse solo, vai deixar esse solo fértil, né? E aumentando a capacidade de armazenar água. Solo fértil é um solo rico, é um solo bom para o crescimento de plantas. Um solo pobre, quando a gente, principalmente assim, produtores rurais, né, falam, esse solo é rico ou esse solo é pobre. Tá sendo, não é porque o solo tem dinheiro ou não tem dinheiro, tá se referindo à composição do solo. Se o solo tem matéria orgânica, se ele tem uma boa quantidade de matéria orgânica, e se essa matéria orgânica é boa, então eles chamam isso de solo rico. E se o solo não tem matéria orgânica, aí chama de solo pobre. Por exemplo, se a gente vai para a praia, ah, bem perto assim da praia, antes da areia mesmo, assim, onde tem uma mistura de terra com areia, aquele ali é considerado um solo pobre. Não dá para plantar nada ali. Né? Existem algumas plantas que nascem ali, mas aí elas são naturais daquele ambiente. Mas tenta plantar uma árvore de fruta, uma horta, né, com um pé de alface, tomate, tempero, o que for. Não vai nascer ali, porque é um solo pobre, ele tem pouca matéria orgânica, ele tem mais areia. E a areia, como vocês sabem, são minerais. E para o crescimento da planta é importante que tenha matéria orgânica. É por isso também que algumas pessoas fazem compostagem. A compostagem que é, por exemplo, na casa de vocês, a compostagem seria restos de alimentos, casca de fruta, casca de ovo, pedaços de frutas, enfim, que vocês colocam isso num pedaço de terra e aí por processos microbiológicos, que são seres vivos que existem ali na terra, que existem ali nos alimentos, eles vão degradar aquilo ali e transformar aquilo ali em material orgânico. Esse é um... Professor, Oi, Ariel. eu já fiz lá na outra escola, eu já tinha feito uma composteira. Tinha tudo, o resto de comida, tinha bastante coisa, era bem grande. Era do tamanho de uma caixa de litro de 1000 litros. Nossa, que gigante. Que legal que vocês faziam isso. Pois é, E a gente colocou todo o resto de comida que tinha lá, que sobrava bastante. Daí a gente colocava lá.
todo santo dia. Então, isso é uma, é uma estratégia que a gente usa para, ao invés de gerar lixo e acumular lixo e poluir o meio ambiente, a gente pode pegar os restos dos alimentos e fazer uma compostagem, uma composteira. Porque daí esse material que a gente vai produzir na composteira, que é chamado de humus, ele é muito rico para hortas. As pessoas aí podem pegar esse humus e colocar na sua horta, colocar num vasinho de flor, como esse aqui, não sei se vocês estão vendo, em casa, né? Plantar flores, plantar outras plantas, que isso é muito bom. Bom, então, olha só, vamos dar sequência aqui. A apostila, eu queria passar um pouco mais rápido, não sei se vai ser possível. A apostila ali, ela apresenta aqui três principais grupos de rochas que nós temos no planeta Terra, né? Aqui, ó. Então, as rochas podem ser classificadas em três grupos, considerando a origem e o processo com que foram formadas. São elas: rochas magmáticas ou ígneas, rochas sedimentares e rochas metamórficas. Aí, como eu explico na aula ali, as rochas magmáticas, elas são formadas a partir do resfriamento do lava vulcânico. Então, quando tem uma erupção de um vulcão, que ele expele lava, muita lava, né, aquela substância que está em alta temperatura, uma substância incandescente, uma substância que está fervendo, borbulhando ali, aquilo ali sai do interior da Terra, né? E aí expelido pelo vulcão. E aí quando ele chega na crosta terrestre, ainda ele está muito quente, por isso que ele está líquido, pastoso. Ele vai escorrendo. Só que conforme ele vai esfriando, aquilo ali ele vai solidificando também. É igual uma calda de açúcar, né? Coloca açúcar na panela para derreter, para fazer calda de açúcar, para fazer, colocar no bolo, colocar no pudim, por exemplo. Você derrete aquele açúcar ali, se você colocar o dedo naquele açúcar derretido, queima o dedo, porque está muito quente aquilo ali. Só que quando você tira da panela, que você desliga o fogo, e aí você coloca aquela calda por cima de um bolo ou por cima de um pudim, o que for, aquilo ali ele vai diminuir a temperatura, vai resfriar e vai solidificar, ele vai ficar duro, né? Vai formar uma pedra de açúcar. Então é assim que acontece com o surgimento das rochas aqui. Essas aqui, por exemplo, isso aqui é uma foto aqui na praia de Itaguaçu, em Florianópolis. Essas rochas aqui, elas são rochas magmáticas, tá? São rochas que foram formadas a partir do resfriamento do lava vulcânico. Aí vocês podem se perguntar assim, mas o professor falou que não tinha vulcão aqui no Brasil, que não tem vulcão aqui no Brasil. Exato, não tem vulcão Ô, ativo. professor, Oi. uma pergunta. Todas essas rochas na beira do mar são vulcânicas? Eu não posso falar isso, Ariel, mas é difícil. Eu não posso falar 100%, entendeu? Mas a maior parte delas são vulcânicas. A gente teria que analisar bem, assim, uma por Aquelas que uma. puxam bastante raio, bastante chuva. Eu não sei, teria que ver. Mas não dá, a gente não pode falar que todas são, entendeu? A gente tem que ver uma por uma, assim. Ou a localização, a região onde elas estão. Mas a maioria é vulcânica. Bom,
Essas aqui, por exemplo, aqui numa praia em Florianópolis, elas são vulcânicas. Mas aí, como eu estava falando assim, no Brasil a gente não tem vulcão ativo, ou seja, vulcão que está funcionando, né, que está tendo processos de erupção. Mas há muitos anos atrás, há milhões de anos atrás, quando a América do Sul ainda era grudado com o continente africano, ali existiam vulcões, né? E aí ocorreu a separação dos continentes, eles se separaram. E aí, então, no encontro entre as duas placas tectônicas, a placa sul-americana e a placa africana, ali tinha muito vulcão. Tanto que esses vulcões, hoje em dia, eles estão embaixo do mar, no meio do Oceano Atlântico. Só que eles não possuem atividade, né? Eles não estão funcionando. E aí essas rochas foram formadas há muitos anos atrás. E se possuíssem, professor? Aí a gente teria terremotos, maremotos marinhos, né? Só que como eles são muito distantes, eles são muito afastados, aí não teria problema aqui pra gente. Bom, então, ó, rochas magmáticas são essas rochas, ó, como eu falei, né? São rochas formadas a partir do resfriamento do magma, né? Que pode ocorrer, aí tem uma diferença, pode ocorrer na superfície ou abaixo da superfície, abaixo do solo. Aí quando o resfriamento ocorre na superfície, ou seja, o vulcão expeliu, né, o magma. Aí quando saiu lá, aí se resfriar na superfície, na crosta terrestre, elas são chamadas de magmáticas extrusivas, tá? Pro lado de fora. Ou também rochas vulcânicas, é um outro nome que vocês poderão encontrar. Aí exemplos dessas rochas aqui, ó. A gente tem a pedra pome e o basalto. Então, pedra pome é essa pedra aqui, que ela contém, ó, inúmeros poros. Poros são esses furinhos aqui, esses buraquinhos. Essas pedras pomes aqui, elas são bastante utilizadas, por exemplo, para tratamento estético. Muitas pessoas utilizam essas pedras pomes aqui para lixar o pé, lixar o calcanhar, lixar a sola do pé, enfim. E o basalto, que é uma pedra, essa aqui, por exemplo, ela é utilizada na construção civil, né? Daí quebra ela bem aqui, ela não é usada desse tamanho, né? Quebra em pedaços menores. Aí então, a gente viu que se o resfriamento ocorrer na superfície, elas são chamadas de rochas magmáticas extrusivas ou rochas vulcânicas. Se o resfriamento do magma ocorrer abaixo do solo, tá? Embaixo da terra, aí formam-se as rochas magmáticas intrusivas. Ó, extrusivas do lado externo, intrusivas do lado interno. Bem fácil. Extrusivas, externo. Intrusivas, interno. Bem simples. Então, rocha magmática extrusiva do lado externo, elas também são conhecidas como rochas vulcânicas. Rochas magmáticas intrusivas do lado interno, abaixo do solo, elas também são chamadas de rochas plutônicas. Nome engraçado, né? Parece rocha lá do ex-planeta Plutão. Ó, aí o que acontece? Ao resfriar mais lentamente, os minerais formadores se agrupam, conferindo a essa rocha uma textura granulada, característica visível no granito, muito utilizado na construção civil. O que acontece? Ó, as rochas que estão do lado externo, as que são extrusivas, elas vão resfriar muito mais rapidamente, né? Isso depois do magma ali.
Se você está do lado interno, você está mais protegido, tem mais calor, então o resfriamento é mais lento. E aí, nesse processo de resfriamento lento, os minerais que vão formar a rocha, eles vão se agrupando, assim, vão se juntando, eles não derretem, fica tudo uma coisa só. E aí forma tipo o granito aqui, ó. E o granito, olha, ele é bastante utilizado para fazer pisos, para fazer tampo de mesa. É uma rocha muito bonita, né? É claro que, tipo, tem que pegar uma rocha dessa aqui e fazer processos industriais, processos de polimento para ficar bonito assim, né? Para ficar brilhante, para ficar lisinho, porque essas rochas elas não são brilhantes e lisinhas assim, elas são ásperas, né? Elas não têm brilho. Isso aqui é processo industrial que o homem faz. Bom, aí rochas sedimentares. Ó, então a gente viu aqui essas rochas magmáticas, que são rochas vulcânicas. Elas podem ter dois tipos. Resfriar, elas são formadas do lado externo, são chamadas extrusivas ou rochas vulcânicas. Se elas se formarem do lado abaixo do solo, né, abaixo da crosta terrestre, elas são chamadas de intrusivas ou rochas plutônicas. Bom, e as rochas sedimentares agora. Elas são formadas a partir de sedimentos. Sedimentos são restos, pequenas coisas, né? Um sedimento. Se eu quebrar, por exemplo, um prato de cerâmica aqui, né? Pegar um prato de cerâmica, assim, quebrar ele, pá, quebrei. Os pedacinhos, a poeirinha que ficar daquele prato de cerâmica ali, isso vai ser sedimento. E de substâncias químicas provenientes do desgaste de outras rochas e também de pequenas partes de organismos, principalmente de restos de conchas ou minerais presentes no esqueleto de animais marinhos. Então vamos ver o processo aqui, que é mais fácil pelo processo. Então, ó, nessa imagem aqui, no número 1, essa é uma imagem que está na apostila de vocês, está mostrando aqui uma montanha, né? Está mostrando uma montanha, aí tem um vale aqui, e aí tem o começo aqui de um rio ou de um mar, né? Não sei se ele fala mar ou rio. Mas o que está mostrando nessa imagem aqui? O número 1 está mostrando intemperismo, está mostrando a chuva. Então, aqui em cima tem a rocha-mãe e ela sofre a ação do intemperismo, sofre a ação da chuva, dos ventos, da temperatura, e ao longo dos anos, como eu falei para vocês, são precisos milhares de anos. Essas rochas aqui, elas vão começar a sofrer processos de desgaste, né? Pequenos pedaços vão se deslocando ali, vão quebrando, vai sofrendo isso. Então, ó, sedimentos, número 1 aqui, ó. Sedimentos se desprendem de rochas pela ação da água, do vento, do congelamento, de variação de temperatura e umidade, entre outros. Esse processo é chamado de intemperismo. 2. Os sedimentos, que são essas pequenas partes, podem ser partes grandes também, tá? Mas assim, são pequenas, muitas pequenas partes. Os sedimentos livres, aqueles que estão soltos, são transportados por ventos, força das águas, das chuvas, rios e mares. Essa é a erosão. Então, ó, sofreu aqui intemperismo, desgastou a rocha, quebrou a rocha, pequenas partes. Essas pequenas partes que elas estão soltas, também está escrito, também elas estão livres, né? Elas vão começar a rolar, elas vão começar a cair. E se bater um vento ali, vai ajudar esse sedimento se deslocar. Se chover bastante, a água vai carregar aquilo ali também. Para onde? Para baixo, né? Vai no sentido que a água vai estar correndo, ou que o vento, onde fica mais fácil para esse sedimento cair.
Então vai começar a vir para baixo, né? Sai lá do alto da montanha e vai descendo a montanha até chegar aqui no vale. Esse processo aqui é chamado de erosão, tá? A erosão é o carregamento desses sedimentos. Aí, número 3, ó. Ao chegar em locais onde se depositam, iniciam a sedimentação. Como assim? Essas rochas aqui, elas vão começar, esses sedimentos, né, eles vão começar a cair, até chegar um momento assim onde elas vão parar. Pode ser aqui no vale, né, nessa região aqui do vale, ó, pode ser nessa região inteira aqui assim, ou se essa região do vale ela for muito em declive, ou seja, se ela for assim, tiver uma descida, aí esses sedimentos eles vão acabar, como está mostrando as setas aqui, ó, tem umas setinhas, ó, eles vão acabar vindo para os rios, para os mares, né? E aí aqui eles vão começar a parar. Aí imaginem isso ao longo de milhares de anos. Então você tem uma camada de sedimento, aí depois você vai ter outra camada de sedimento, outra camada, e camadas vão se formando, umas sobre as outras. Né? Ó, com o passar do tempo, mais sedimentos se depositam sobre o local. É aquilo que eu acabei de falar. Elas vão se depositando umas sobre as outras, pressionando e compactando os sedimentos mais profundos. É o processo de compactação. É a mesma coisa que eu pegar aqui, ó. Imagine que isso aqui é uma camada, aí uma outra camada se forma, aí depois de milhares de anos outra camada se forma. Isso aqui vai ficando pesado, né? O que está embaixo aqui, ó, ele vai ficando compacto, ele vai sofrendo a pressão, tem muito peso ali. Isso sofre daí, esse processo é chamado de compactação. Aí 5, ó. Depois disso, a ação de minerais faz com que os sedimentos se colhem, entre aspas, num processo chamado de cimentação. Imagine, tá? Tem um monte de camada assim. O que está embaixo aqui, eles vão começar a ficar. Eles vão começar esse processo de cimentação, formar uma coisa só. Após todos esses processos, formam-se as rochas sedimentares. Deixa eu ver, eu acho que alguém perguntou alguma coisa. Ai, ai. Ah, o Caio perguntou aqui, eu pego a folha na escola? Sim, Caio, pode pegar também. Então, ó, deixa eu só mostrar aqui para vocês. Então, esse é o processo de formação das rochas sedimentares. Ó, exemplos de rochas sedimentares é o arenito, o calcário e o argilito. Então, olhe nessa imagem que tem no livro de vocês, na apostila de vocês. Essa imagem está na página. Deixa eu ver aqui direitinho. Está na página 40. Então, a gente pode ver nessa imagem aqui, ó, essas camadas, ó. Dá para ver direitinho essas camadas aqui. Então, isso aqui são rochas sedimentares que foram formadas a partir do desgaste das rochas mães. E aí, sedimentos foram levados pela erosão, formando camadas sobre camadas. É muito bonita essas rochas sedimentares. Então, ó, local de extração de calcário, que é uma rocha sedimentar bastante utilizada na construção civil para a fabricação de cal e cimento. Né? E o arenito, ó, um exemplo de rocha sedimentar formado principalmente por grãos de areia. Ó, então, grãos de areia também, como eu falei para vocês. Aqui na frente, qual que era a rocha que eu falei que era de grãos de areia? Aqui, ó, o arenito, ó. O arenito, ó, uma rocha formada por dois minerais, o quartzo e o feldspato. Mas é uma rocha sedimentar. Grãos de areia vão ficando bem compactos, bem unidos. E aí eles começam esse processo de cimentação.
E a rocha metamórfica, que são rochas que vão se transformando, elas sofrem metamorfose, elas vão se transformando, olha só. Aí, por exemplo, a gente tem o calcário, que é uma rocha sedimentar. Aí, se tiver muita pressão, uma alta temperatura e umidade, vai dar origem ao mármore, é uma rocha metamórfica. É uma rocha que sofre transformação. O mármore é uma rocha bem cara, tá? É porque essas rochas metamórficas, elas são mais difíceis de encontrar. Aí, por exemplo, se eu tenho o granito, que também é uma rocha, o granito é uma rocha o quê mesmo? Deixa eu ver aqui. Ó, o granito é uma rocha magmática e intrusiva. É uma rocha vulcânica formada abaixo da crosta terrestre. Aí se o granito está lá embaixo mesmo, embaixo do solo, aí se tiver muita pressão, pressão é o peso que tem sobre ele ali. Muita temperatura, temperatura muito alta. E umidade, umidade é água, né? Aí vai se formar o gneiss, aqui é uma outra rocha cara também. Aí, por exemplo, ó, se eu tenho argilita, que é uma rocha bem comum assim de se encontrar, é uma rocha pobre. Aí se sofre pressão, temperatura e umidade, aí vai se transformar no xisto. O xisto é uma rocha utilizada também bastante importante na construção civil. E aí, se passar muito tempo também, o xisto pode dar origem a essa outra rocha aqui, ó, ardósia, que é uma rocha bem bonita, bem difícil de encontrar. Então, esses são os três principais tipos de rochas que a gente tem no planeta Terra. Existem outros, tá? Mas professor, já foram encontradas pequenas rochas de outros planetas que possam ter caído aqui na Terra? Sim, Kimberly, olha só. É só coloca no Google aqui, ó. Meteoritos. Ó, meteoritos raros. Aparece no Google, ó, meteoritos raros no Brasil, à venda, rochosos. Vamos ver se. Meteoritos rochosos. Olha aqui. Ó, tem umas imagens bem legais. Olha só, encontrou uma rocha estranha? Saiba como descobrir se ela. Deixa eu abrir aqui a notícia. Então, tá vendo essas imagens aqui, ó? São meteoritos, são rochas de outros planetas. Nossa, minha internet tá muito ruim hoje. Ó, encontrou uma rocha estranha, saiba como descobrir se ela é um meteorito. Ó. Bom, não vai dar tempo de a gente ler isso aqui, mas ó, como saber se a rocha é um meteorito? Interessante, hein? Crosta de fusão. Aí ele fala, formato irregular, linhas de fundo. É bem técnico isso aqui, essa notícia, é bem científica, né? Ó, fala de várias características que tem que ser observada. Nossa, olha que linda essa rocha. É um meteorito, e agora? Ó, para ser reconhecida oficialmente como meteorito, a rocha precisa ser analisada por profissionais em um laboratório autenticado. Infelizmente, há poucos laboratórios no mundo para esse tipo de trabalho. No Brasil, quem prestava esse serviço gratuitamente era o Museu Nacional do Rio de Janeiro. Enfim, interessante sua pergunta ali, Kimberly, bem legal. Mas é possível sim encontrar rochas de outros planetas aqui na Terra. São esses meteoritos que eles caem, se eles não desaparecem no processo de entrada, aí se uma pessoa achar, é legal, bem bacana, né? Bom, gente, ó, deixa eu parar a gravação. Tchau, professor. Tchau, Ariel. Deixa eu parar aqui.